Olá, eu sou Leonardo Barros, autor do livro Presságio, o assassinato da Freira Nura. E resolvi fazer esse vídeo em resposta ao pedido da Camila Tel, do site nacalçada.com. Eu acho que o escritor já nasce escritor. Mesmo antes de colocar a primeira palavra no papel, o escritor já está trabalhando, já está se desenvolvendo. Escrever é atentar aos detalhes, é reconhecer personagens interessantes no seu dia a dia, é guardar referências. Tudo isso um dia vai ser usado. Muito do que eu estudei, a fisiologia, ou mesmo a forma como as medicações ou as drogas funcionam e mudam o comportamento das pessoas, acaba influenciando meus personagens. É bem comum você ver nos meus livros um personagem viciado ou um personagem que depende de uma medicação. Eu uso essas imagens simplesmente porque eu conheço e eu posso usar. Eu acho que é interessante o escritor falar sobre coisas que ele conhece. Eu gosto muito de ler literatura fantástica e suspense também. Eu adoro suspense. Eu acho que tudo que se lê, toda história que se conheça, acaba influenciando o autor de alguma forma. Mas se eu recorrer ao início da minha história como leitor, acho que dois nomes vão ter uma influência muito forte no que eu produzo hoje. O Jorge Amado, pela forma como ele lida com os personagens. E outra influência bastante forte é o Nelson Rodrigues, não pelo conteúdo em si, mas pela forma como ele aborda o drama. Com o drama eu entendo a forma de os personagens contarem sua história ou agirem. Os livros do Nelson Rodrigues, eles são textos de grande adaptabilidade. Eu acho que todo escritor que pensa em escrever livros que tenham fácil adaptabilidade para a linguagem audiovisual deveria conhecer a obra do Nelson Rodrigues. Atualmente eu estou lendo os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, e confesso que talvez seja hoje uma nova referência para mim, devido à complexidade que ele deu aos personagens como um todo. Eu acho que é interessante que todo personagem que apareça na história, mesmo que seja um personagem secundário, tenha alguma motivação para participar daquela história ou para mover aquela história para frente. Eu tenho 5 livros publicados e o método criativo não foi o mesmo em todos eles. Eu uso algumas técnicas que facilitam a criação da história, como o resumo pontuado, um certo planejamento antes de começar a escrever a história, a construção de personagens. O meu primeiro livro foi O Amor de Oni, um romance erótico. O processo acabou sendo mais espontâneo, né, do que planejado, até porque era um primeiro trabalho despretensioso. Em 2009 eu lancei O Maníaco do Circo e O Menino que Tinha Medo de Palhaços, um suspense policial. E foi o primeiro desafio que eu encontrei, foi trabalhar com esse novo gênero, que é um gênero bem complexo, um romance policial, que demanda um grande planejamento. Você tem que saber os motivos, você tem que saber os processos, você tem que saber tudo que levou o assassino a cometer aquele crime. Você tem que planejar antecipadamente os desvios da história que vão confundir o seu leitor. E acho que foi o primeiro momento em que eu comecei a crescer como escritor, foi quando eu resolvi estudar técnicas de construção narrativa. No ano seguinte, eu senti saudade da comédia, do texto mais despretensioso, e resolvi escrever. Foi o romance Saúde, Beleza, Prosperidade e Riqueza, a autoajuda que é a comédia, que é uma comédia que conta a história de 3 amigos que resolveram abrir um cabaré. Em 2011, eu lancei o livro Solteiro em 30 Dias, Receitas de Sucesso de um Ex-Otário, que é uma comédia. Finalmente eu percebi que eu
tinha que me concentrar um pouco mais em um gênero e eu escolhi o suspense, porque é um gênero que me dá prazer em escrever. E em 2012 eu lancei o livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua, que foi um passo importante na minha carreira como escritor. Foi um livro lançado pela editora Novo Século, sob o selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. Pela primeira vez o meu livro foi distribuído no Brasil inteiro. O Presságio e o seu potencial cinematográfico. É interessante que muitos leitores percebem isso, mesmo que não saibam definir bem porquê, mas os leitores gostam muito de dizer que o Presságio daria um bom filme. Na verdade, isso não acontece à toa. Durante o planejamento da história, pensei bastante em formas de facilitar essa adaptabilidade do livro. Ele tem 220 páginas. Esse tamanho ele foi bem planejado. Se você seguir as cenas descritas no livro, da forma como o texto foi escrito, e se você adaptar a estética do texto para a estética de um roteiro, você vai ter um filme de mais ou menos 2 horas. Outra coisa que facilita bastante a adaptabilidade do Presságio é o fato de ele ter sido escrito predominantemente em narrativa dramática. O narrador do Presságio, ele traz ao leitor apenas informações importantes para que o leitor visualize aquela cena. Os diálogos, os pensamentos e todas as conjecturas, elas são lançadas pelos próprios personagens. Isso também facilita a adaptabilidade, porque num filme seria fácil fazer o personagem falar ou descrever aspectos importantes da história ou da trama. Como eu imagino um filme, não sei, acho que fica difícil imaginar o que um outro artista faria baseado na sua obra. Se um diretor, se um cineasta resolver fazer uma adaptação, realmente fazer uma adaptação do Presságio, contanto que ele guarde a essência da história, dos personagens e o sentido da trama, eu acho que o resultado não tem como ser ruim, porque eu acho que a trama é bacana, os personagens são interessantes, enfim, eu acho que eu vou gostar de assistir ao filme Presságio. Mas é um suspense fantástico, com vampiros, com lobisomens, com artefatos mágicos e com armas fantásticas, e que me deu muito prazer de escrever, principalmente porque tem um componente novo com o qual eu não trabalhava tanto, que é a ação. É muito mais constante, muito mais importante nessa história, e espero que os leitores gostem tanto, né, desse livro novo, ou mais até do que o Presságio. Então eu queria agradecer a oportunidade a Camila Tel e a turma do nacalçada.com pela oportunidade de divulgar o meu trabalho e os meus livros. E é isso aí. Até a próxima.